Dona Teresa tinha 63 anos, cabelos brancos como a calda de milho que fazia toda a tarde de quinta-feira, e um coração que carregava amor demais para um corpo tão pequeno. Viveu 4 décadas na cidade grande. Foi lá que criou o filho. Lavou roupa alheia, cozinhou para estranhos. Economizou centavo por centavo para que Marcos pudesse estudar e ser alguém que ela jamais pôde ser. E Marcos foi alguém. Formou em direito, casou-se com uma moça de família abastada, comprou um apartamento com varanda e garagem dupla. Teresa orgulhava-se dele, como se orgulha do sol, que nasce mesmo sem ter plantado o dia. Mas o sol, às vezes, esquece quem ficou acordado, esperando ele chegar. Foi numa quarta-feira de março, num jantar que Marcos chamou de conversa, importa, que Teresa descobriu que o lugar que ela pensava ser o seu já havia sido dado a outros. Mãe, a Renata e eu conversamos muito. Os meninos estão crescendo, a casa tá pequena e você sabe que o apartamento não comporta mais. Teresa olhou para o filho, para as mãos que ela havia lavado tantas vezes, para a boca que ela havia alimentado com sacrifício e esperou, sempre esperou. A gente está pensando em reformar o quarto extra, fazer um espaço para os meninos estudarem. E seria bom se a senhora tivesse um lugar mais adequado. Uma casa de repouso, por exemplo, tem umas muito boas, com piscina, atividades Marcos. Mãe, não é rejeição, é praticidade. Marcos, ela disse o nome do filho 2 vezes apenas. Não gritou, não chorou ali na sua frente. Engoliu o nó que subia pela garganta, como se engole remédio amargo de uma vez, com dignidade. Naquela noite, Teresa ficou deitada olhando para o teto do quartinho que havia sido dela por 40 anos. O mesmo quartinho de onde ela sai às 5 da manhã para trabalhar, de onde ela rezava antes de dormir, de onde ela ouvia, através da parede fina, as risadas dos netos que ela adorava, mas que raramente tinham tempo para sentar ao seu lado. E pela primeira vez em muitos anos, ela pensou na terra natal. Pensou no cheiro de terra molhada depois da chuva, no barulho dos grilos, no rio que cortava o campo como uma faixa de prata. Pensou em sua mãe, que já havia partido, e na casinha de taipa onde nasceu, e na goiabeira do quintal, que provavelmente ainda estava lá, firme, fiel, esperando. E pensou em Bento. Bento, ela murmurou no escuro, como quem acende uma vela depois de muito tempo sem luz. Bento havia sido o amor da sua juventude, o amor que ela deixou para trás quando tinha 22 anos, quando acreditou que a cidade grande daria a ela e ao filho que carregava no ventre uma vida melhor. Bento havia ficado na terra, com as mãos no solo e o coração partido. Ela nunca soube o que havia sido dele. Na manhã seguinte, Teresa acordou cedo como sempre. Fez café, dobrou as roupas que tinha, colocou na mala de couro surrado que acompanhava desde os anos 70 tudo que lhe pertencia, que não era muito. Porque quem trabalha para os outros raramente acumula mais do que memórias. Deixou um bilhete na mesa da cozinha. Não era um bilhete de mágoa, era um bilhete de amor. Porque Teresa só sabia escrever com amor, mesmo quando sangrava por dentro. Marcos, meu filho, te amo hoje e vou te amar sempre. Mas amor de mãe não é sinônimo de invisibilidade. Vou voltar para onde minhas raízes ainda guardam meu nome. Cuide-se. Cuide dos meninos. E um dia, quando você tiver tempo, lembre que eu existi. Sua mãe, Teresa. Ela pegou o primeiro ônibus que saia para o interior às 6 da manhã, enquanto a cidade desaparecia pela janela embaçada. As primeiras lágrimas desceram pelo rosto enrugado de Dona Teresa, silenciosas, dignas como ela. E enquanto chorava, ela não sabia que a vida estava, naquele exato momento, preparando para ela algo que ela havia desistido de esperar. A estrada de terra começou ali,
onde o asfalto terminou. E ali também começou outra coisa dentro de Teresa, uma espécie de respiração diferente, mais funda, como se o ar do interior tivesse mais oxigênio do que o da cidade. Os pés dela ainda lembravam cada pedra daquele caminho. Mesmo depois de 40 anos, o vilarejo era pequeno como ela havia deixado, mas diferente. Havia uma farmácia nova, uma escola pintada de amarelo, um posto de saúde que antes não existia. As crianças brincavam nas ruas de terra com a mesma liberdade de sempre, e os jacarandás Os jacarandás ainda floresciam roxo intenso nas calçadas, indiferentes ao tempo, fiéis à estação. Teresa desceu do ônibus com a mala de couro e parou no meio da praça. O mundo continuou girando. As pessoas passaram por ela sem saber que aquela mulher de cabelos brancos era uma filha perdida que havia voltado. Que cada paralelepípedo daquela praça carregava a impressão dos seus passos de infância. Que ela havia dado seu primeiro beijo atrás da igreja, que estava bem ali, do lado esquerdo, com a torre levemente inclinada pelo tempo. A senhora precisa de ajuda? Era uma menina de uns 12 anos, de trança e sandália de borracha, segurando um pote de barro. Sim, minha filha. Teresa sorriu e foi o primeiro sorriso genuíno em muitos dias. Estou procurando a casa da família Rios. Ficava lá perto do riacho, se não me engano. A menina franziu a testa. Casa da família Rios? Aqui perto não tem não, senhora. Mas lá pra cima, na fazenda grande, mora o seu Bento. O sobrenome dele é Rios. O coração de Teresa deu uma guinada tão forte que ela precisou segurar a alça da mala com mais firmeza para não cair. Fazenda grande, a maior da região? Senhora, todo mundo conhece a Fazenda Boa Esperança. É do seu Bento Rios. Um homem bom, ele é. Sempre ajuda todo mundo aqui. Teresa andou devagar até a pensão da Dona Cecília, que por milagre ainda existia. Ainda cheirava a ser em manjericão e lá passou a primeira noite de volta. Não conseguiu dormir bem. O coração não deixou. Na manhã seguinte, ela acordou com os pássaros e decidiu. A estrada até a Fazenda Boa Esperança subia por entre pastagens verdes e canaviais. Era cedo ainda. A névoa da manhã cobria o capim como um véu transparente. Teresa foi a pé, como sempre foi, em toda a vida, com os próprios pés, no próprio ritmo. Quando viu o portão de madeira lavrada com as iniciais B e R, parou. Suas mãos tremeram. Ela não sabia o que dizer. Não sabia se ele ia se lembrar. Não sabia se ele ia querer ver. 40 anos é tempo demais. Tempo que apaga nomes, muda rostos, endurece corações. Mas antes que ela pudesse recuar, ouviu passos no alpendre e uma voz. Boa tarde, em que posso ajudar? Era ele. Mais velho, claro. Os cabelos completamente brancos, a barba feita, as mãos grossas de quem trabalhou a vida inteira na terra. Mas os olhos eram os mesmos, castanhos, fundos, com aquela centelha que ela havia aprendido a amar quando tinha 17 anos e não sabia ainda o peso que a vida poderia ter. Bento olhou para ela e parou. O tempo parou junto. Teresa, a voz saiu rouca, como quem desengaveta uma palavra que foi guardada por décadas. Teresa, luz? E Teresa, que havia atravessado 40 anos, uma cidade cruel, a rejeição do próprio filho. 800 quilômetros de estrada empoeirada, simplesmente respondeu: sou eu. Bento. Voltei. Bento desceu os degraus do alpendre devagar, como quem tem medo de que a visão se desfaça se ele se mover rápido demais. Parou a 1 metro dela. Olhou para os cabelos brancos, para as mãos cansadas, para a mala de couro surrado e depois olhou para os olhos dela. E nos olhos dela, ele encontrou a mesma menina de 17 anos que havia partido numa manhã de inverno sem dizer direito adeus e que havia levado consigo uma parte do coração dele
que nenhuma outra mulher. Nos 40 anos seguintes, havia conseguido preencher. Entre Teresa, ele abriu o portão com a mesma mão que havia plantado, colhido, construído uma vida inteira. Essa casa sempre teve um lugar vazio esperando você. Eu nunca soube explicar por quê. Agora sei. E ali, entre o cantar dos pássaros e o cheiro de terra molhada, Dona Teresa sentiu pela primeira vez, em muitos anos, que estava, finalmente, no lugar certo. Os dias na fazenda Boa Esperança tinham cheiro de café passado no coador de pano, de pão assando no forno a lenha, de capim molhado no amanhecer. Teresa acordava antes do sol hábito de vida inteira e ficava sentada na varanda, vendo o campo acordar. Bento sempre aparecia com 2 xícaras. No começo, eles conversavam pouco. O tempo havia posto muita coisa entre eles. Mágoas não ditas, caminhos não compartilhados, ausências que doem mais do que presença. Mas o silêncio entre eles não era o tipo que pesa, era o tipo que descansa. Aos poucos, as histórias foram saindo. Bento contou que havia ficado esperando por ela durante anos. Que certa vez chegou a tomar um ônibus para a cidade grande para tentar encontrar, mas embarcou na rodoviária, viu a multidão e sentiu que a cidade era grande demais e ele pequeno demais para achar alguém que não queria ser achado. Que voltou sem tentar, que durante muito tempo achou que havia feito errado. Não foi errado, Bento. Teresa olhou para o campo. Eu é que estava errada. Achei que a distância me tornaria melhor, que lutando sozinha eu provaria algo. Mas para quem? Para mim mesma. Perdi tempo demais provando coisas para ninguém. Ele contou que nunca casou, não por falta de oportunidade. Houve mulheres, sim, mulheres boas, honestas, mas que havia algo nele que simplesmente não se encaixava com ninguém. Algo que ficou esperando, sem nome, por décadas. O coração tem memória própria, disse ele. E isso foi tudo que precisou dizer. Teresa contou sobre Marcos, sobre os 40 anos de trabalho, sobre o bilhete que deixou na mesa da cozinha. Enquanto falava, esperava que a dor viesse. Aquela dor afiada da rejeição. Mas o que veio foi diferente, uma espécie de compreensão, amarga, mas real, de que o filho havia crescido sem aprender certas coisas que ela, talvez, devesse ter ensinado diferente. A culpa não é só dele, Bento. Trabalhei tanto para dar o que eu não tive, que esqueci de dar o que não se compra. Ainda dá tempo de dar, Teresa. Como assim? O amor não prescreve. Você pode ligar para ele amanhã. Pode mandar uma carta. Pode esperar. Mas não precisa carregar sozinha essa mágoa o resto da vida. Ela ficou em silêncio por um longo tempo. O sol estava alto. As vacas pastavam tranquilas no campo. E um casal de andorinhas voava em círculos sobre o telhado da fazenda. Você sempre foi sábio, Bento. Não. Só fiquei muito tempo pensando. Ele sorriu. E as rugas do sorriso eram belas, como sulcos de terra boa. Quem fica sozinho muito tempo, pensa demais. 3 semanas depois, Marcos chegou à fazenda. Ele havia encontrado o bilhete. Havia passado dias com ele dobrado no bolso do paletó, abrindo e fechando, lendo e relendo. Havia brigado com a esposa. Havia passado uma noite inteira, olhando para o teto, tentando se lembrar da última vez que havia simplesmente sentado ao lado da mãe, sem pressa. Não conseguiu se lembrar. Quando desceu do carro alugado na frente do portão de madeira lavrada, viu a mãe na varanda com uma xícara na mão e um homem de cabelos brancos ao lado. Teresa se levantou devagar. O filho veio andando com passos incertos, como alguém que não sabe bem o que vai encontrar, nem o que vai dizer. Quando chegou perto o suficiente, parou. Mãe. Teresa olhou para o filho, para as olheiras que ele não tinha antes, para a gravata afrouxada, para as mãos que ela havia lavado tantas vezes, agora nervosas, passando uma pela outra, e fez o que sabia fazer. Abriu os braços. Marcos beiou.
E quando chegou ao colo da mãe, ele, adulto, advogado, pai de 2 filhos, chorou como a criança que sempre seria na presença dela. Chorou com aquele choro fundo, daquele jeito que os homens aprendem a esconder e que só aparece quando o coração não aguenta mais fingir. Perdão, mãe, eu não devia. Já passei, meu filho. Mas eu fui injusto. Eu fui cruel. Você fez tanto por mim e eu, Marcos. Ela tomou o rosto do filho entre as mãos. As mesmas mãos que o haviam embalo alimentado, curado febre, aplaudido formatura. Eu te amo. Isso não muda. Nunca mudou. Mas você precisa aprender uma coisa. O quê? Que amor se cuida. Não é só sentir. É olhar. É aparecer. É lembrar que a pessoa existe antes que ela precise ir embora para você sentir falta. Marcos ficou quieto. Bento, discreto, entrou na casa para dar espaço. Mãe e filho ficaram na varanda por horas, falando, lembrando, chorando às vezes, rindo em outros momentos daquele riso que só existe entre pessoas que se amam de verdade e que finalmente encontraram coragem para ser honestas. Naquela noite, Bento fez um jantar para 3. A mesa da fazenda, que tantas vezes havia abrigado apenas o seu silêncio solitário, agora transbordava de vozes, de histórias, de um calor que ele havia esquecido como era bom ter. Depois do jantar, enquanto Marcos dormia no quarto de hóspedes, Teresa e Bento ficaram na varanda olhando as estrelas. O céu do interior é generoso com as estrelas. Não tem prédio para tapar, não tem luz de neon para apagar. Elas aparecem todas, sem vergonha, como deveria ser. Teresa, ela virou para ele. Ele não estava olhando para as estrelas. Estava olhando para ela, não como visita, não como passagem. Fique de verdade. Essa fazenda é grande demais para um só. Essa vida é grande demais para um só. E a voz dele tremeu um pouco, com aquele tremor de quem está dizendo algo que guardou por tempo demais. Eu não quero mais passar nenhuma manhã sem aquelas 2 xícaras de café. Teresa olhou para o campo escuro, para as estrelas, para o homem ao seu lado. Pensou nos 40 anos que haviam passado, no filho que havia voltado, na terra que havia esperado. E pensou que às vezes a vida dá um desvio longo, doloroso, tortuoso, não para te perder, mas para te trazer de volta ao ponto certo, no momento certo, com maturidade suficiente para reconhecer o valor do que foi dado. Sim, Bento. Ela pegou a mão grande e calejada dele entre as suas. E ali, sob as estrelas da terra natal, com a fazenda adormecida ao redor e o filho dormindo dentro, Dona Teresa entendeu que que parecia ser o fim de uma história, era na verdade o começo do capítulo mais bonito da sua vida. A dor que havia trazido até ali tinha nome e endereço, mas a alegria que encontrou não tinha tamanho. Quantas vezes, na vida, confundimos fim com recomeço? Quantas vezes a maior dor que sentimos foi, na verdade, a porta que nos levou ao lugar onde deveríamos estar? Dona Teresa foi rejeitada pelo próprio filho, e essa rejeição que poderia tê-la destruído foi o que a devolveu à sua essência, essas suas raízes, ao amor que ela havia deixado para trás, por acreditar que longe seria melhor. Talvez a lição mais profunda desta história não seja sobre Teresa, ou Bento, ou Marcos. Talvez seja sobre nós, sobre como frequentemente tratamos como garantido o amor de quem mais nos ama, sobre como esperamos que as pessoas estejam sempre lá, sempre disponíveis, sempre esperando, até que um dia elas não estejam mais. Olhe ao seu redor. Existe alguém que você ama e que está sendo tratado como invisível? Existe alguém esperando que você lembre que ele existe antes de ir embora? E você mesmo, você tem voltado para suas raízes, para o que realmente importa?
para o amor que talvez esteja esperando você quieto e fiel exatamente onde você o deixou. Às vezes que parece tristeza, é apenas a estrada que nos leva à alegria que merecemos. Gostou desta história? Se esta história tocou o seu coração, se inscreva no canal e deixe seu comentário abaixo. Conte para nós, qual parte da história mais te emocionou? Sua opinião é muito importante